O diabo nasceu diabo, ou se tornou diabo? Não. O diabo não nasceu diabo. Assim como um mentiroso não nasce mentiroso, mas se torna mentiroso. Assim como um assassino não nasce assassino, mas se torna assassino. Assim, como um ladrão não nasce ladrão, mas se torna ladrão. De modo similar, aconteceu com o diabo. Ele não nasceu diabo, mas sim, se tornou diabo. Diabo significa caluniador, ou mentiroso, e Satanás significa opositor. O diabo era um anjo perfeito, e ele cumpria a vontade de Deus, até um certo dia, em que resolveu se tornar mais importante que Deus. Veja João 8:44 e Ezequiel 28, 14 a 17. Este anjo viu Deus criar Adão e Eva aqui na terra, e resolveu trair a Deus, resolveu dar um golpe em Deus, resolveu fazer Adão e Eva sujeitos a ele, e não a Deus. Para isso, este anjo usou a primeira lei dada por Deus a Adão e Eva. Será que esta lei era a lei do sábado? Não. Será que esta lei eram os 10 mandamentos? Não. Então, que lei era esta? Esta lei era a seguinte: vocês podem comer de todas as frutas das árvores que há no jardim, mas somente não podem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. Veja Gênesis 2, 16 e 17. Este anjo usou de ventriloquismo e fez uma serpente falar, dizendo que Deus estava escondendo a verdade de Adão e Eva, e que se Adão e Eva comessem deste fruto proibido, eles seriam iguais a Deus e não morreriam. Veja Gênesis 3, 1 a 5. Eva acreditou na serpente e comeu do fruto, depois deu deste fruto para Adão comer, e ao invés de Adão ser leal à lei de Deus e não comer deste fruto, Adão foi cúmplice do pecado de Eva, e também comeu deste fruto proibido. Perceba que este fruto não eram as relações sexuais, pela seguinte razão: Eva iria ter relações sexuais consigo mesma, pois ela comeu do fruto, sozinha, sem consultar Adão. Percebeu? Portanto, comer deste fruto não significava as relações sexuais com Adão. E também, Deus havia dito de antemão, antes de dar esta lei, que Adão e Eva se multiplicassem e enchessem a terra. Veja Gênesis 1, 28. Ora, como que eles iriam se multiplicar e encher a terra se não fosse através das relações sexuais? Respondam. Como que eles iriam se multiplicar e encher a terra se não fosse através das relações sexuais? E também seria sem sentido Deus criar os órgãos genitais no homem e na mulher e depois premeditar que eles pecassem, caso as relações sexuais fossem pecado, conforme ensinam os mórmons. Portanto, a Igreja Católica e os mórmons estão errados em ensinar este tipo de ensino, que o fruto proibido eram as relações sexuais e que Adão e Eva precisaram pecar para a humanidade nascer. Veja cada absurdo que se ensina por aí afora, como se um Deus de amor e justiça induzisse as pessoas a pecarem. Veja Deuteronômio 32, 4. Assim sendo, as relações sexuais entre Adão e Eva foram aprovadas e abençoadas por Deus, de antemão. Foi só depois de Deus mandá-los se multiplicarem. Veja bem, foi só depois de Deus mandá-los se multiplicarem, que Deus deu a primeira lei para Adão e Eva, que era para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão, morreriam caso fizessem isso. Veja Gênesis 2. 16, 17, e este fruto não tem nada a ver com relações sexuais dentro do casamento. Este anjo se rebelou contra Deus, e criou a primeira mentira registrada na história do universo, alegando que Adão e Eva não morreriam, caso comessem deste fruto proibido, e ao fazer isso, se tornou assassino, ou homicida, pois a lei dizia que, se Adão e Eva comessem deste fruto proibido, eles morreriam. E este anjo sabia disso, mas mesmo assim, enganou Eva, a transgredir esta lei, e assim, este anjo se tornou homicida pois teve êxito em sua tentação, pois Eva morreu espiritualmente para Deus naquele mesmo dia. Depois, viu que Adão também caiu nesta mentira, e morreu espiritualmente perante Deus neste mesmo dia, e assim, este anjo ficou convencido que iria ter o mesmo êxito com todos os descendentes de Adão e Eva, e assim, todos iriam transgredir a lei de Deus, e este anjo mentiroso e assassino seria o Deus da raça humana.
Mas, o verdadeiro Deus, que lê os corações e conhece o final desde o princípio. Veja Isaías 46:10 e 1 Samuel 16:7. Deus usou de sua presciência e olhou para o futuro. E Deus viu, de antemão, que haveria nos milênios a por vir, pessoas leais às leis de Deus. Não podemos nos esquecer que Deus criou o DNA humano, e conhece todos os eventos passados e futuros contidos na linhagem destes DNAs, e com certeza, Deus, olhando para o futuro, viu que haveria bons DNAs, cujos portadores dos mesmos, seriam a favor da verdade e da justiça. Veja Isaías 46:10 e 1 Samuel 16:7. E em posse desta informação, Deus criou a primeira previsão profética em Gênesis 3:15, que diz que viria um descendente que seria machucado no calcanhar por esta serpente, contudo, este descendente machucaria a cabeça desta serpente. Esta profecia se cumpriu 50% quando Jesus foi morto em 33 da Era Comum. Jesus teve seu calcanhar machucado. E agora, falta-se cumprir o restante dos 50% desta profecia, que será a machucadura na cabeça desta serpente, que é a destruição eterna deste anjo que se tornou o diabo e Satanás, que será lançado no lago de fogo, que significa a segunda morte. Veja Apocalipse 20:10, Apocalipse 20:13-14 e Apocalipse 21:8. Portanto, o diabo não nasceu diabo e nem nasceu Satanás. Foi um anjo perfeito e do bem que se tornou o diabo e Satanás. E ele conseguiu fazer com que 1/3 dos anjos de Deus desobedecessem às leis de Deus e se tornaram demônios, criaturas espirituais iníquas que nos rodeiam 24 horas por dia, 30 dias por mês, e 365 dias por ano. Veja Apocalipse 12:9-12. Em breve, Deus destruirá o diabo e seus demônios, e também todos aqueles que gostam da mentira e a praticam. Veja Apocalipse 22:15. E daí, se cumprirá em 100% os propósitos de Deus no universo, pois a vontade de Deus é um universo onde prevaleça a lei do verdadeiro amor, e que não haja mais dor, nem morte, e nenhum sofrimento no universo. Veja Apocalipse 21:3-5, Isaías 55:10-11, Mateus 6:10, João 13:34 e 35 e 1 João 4:8. Se alguém quiser fazer alguma ou mais perguntas pertinentes ao assunto deste vídeo, fique à vontade. Mas, primeiro, veja e reveja os textos bíblicos citados neste vídeo. Assista a este vídeo quantas vezes for necessário, para que possa dirimir todas as suas dúvidas. E mesmo após ter feito isso, se você quiser fazer alguma ou mais perguntas pertinentes ao assunto deste vídeo, fique à vontade. Divulgue este vídeo a mais pessoas que você sabe que estão equivocadas quanto à origem do diabo e à origem do pecado. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, para que o YouTube possa recomendar este vídeo a outros. Obrigado.